Bora lá, gente, para nossa revisão. Então, lembrando, não esquece de fazer o resumo, ser entregue no dia da prova. Geralmente o resumo dá uma folha de caderno. Aperta o play, assiste tudinho sobre o primeiro tópico, aperta o pause, faz o título à caneta, escreve o primeiro parágrafo, pula uma linha, aperta o play de novo, assiste tudo sobre o segundo tópico, aperta o pause, escreve o título à caneta, faz um segundo parágrafo e assim por diante. Depois até me dá um retorno aí como que ficou melhor, tá? Primeiro eu fiz com fone, o segundo a entrada do fone precisava colocar o carregador e eu estou utilizando sem o fone agora. Qual áudio ficou melhor? Depois me dá um retorno. Agradeço. Bora lá, gente. Então, para nossa revisão. Do feudalismo ao capitalismo. Bem simples, tá? No feudalismo, o que eu quero de você? A economia. Como que era a economia feudal? Lembrando, tudo era do rei. As pessoas não possuíam nada. A terra que a pessoa produzia era do rei. A casa onde ela morava era do rei. No sistema feudal, as pessoas faziam um sistema de troca, tá? Então, depois que ela deu uma parte da produção dela para o rei, o restante da produção seria dela. Então, quando ela já pagou os impostos, ela estaria livre para poder comercializar. Então, a pessoa ela produziu batata, só que ela precisava de beterraba. Aí o Joãozinho, que produziu batata, ele iria trocar com o Zezinho, que produziu beterraba. Então, os dois faziam um sistema de troca. Batata por beterraba. Só que as pessoas começaram a ver que as produções elas não poderiam ser trocadas, porque determinada produção ela demorava mais tempo do que a outra produção. Um exemplo, produzir batata, é só um exemplo, tá? Para produzir batata demorava 7 meses, para produzir beterraba demorava 2 meses. Então o Zezinho sempre teria mais beterraba do que o seu vizinho que estava produzindo batata. E essa troca, então, ela era injusta. Aí o que é que vai acontecer? O sistema capitalista ele surge também durante esse período, onde que as monarquias absolutistas elas são derrubadas, os burgueses começam a ganhar destaque na sociedade, a sociedade passa a se tornar bastante urbana e no urbano as pessoas começam a comercializar. Então o sistema de trocas ele é substituído pela compra e pela venda. Surgem as moedas também. Então, para poder adquirir beterraba, agora era necessário utilizar moeda para comprar beterraba, tá? Assim, esse sistema desigual ele foi deixado de lado, que é o sistema do feudalismo, para agora começar o sistema capitalista. Então, o sistema capitalista, compra e venda, utilização de moeda, surgem até os bancos que fornecem empréstimos para as pessoas, para comercializar, crescer ainda mais o seu comércio, e é isso. Próximo tópico, peste negra, tá? O que foi a peste negra? A peste negra foi uma doença que ela era proliferada através da pulga dos ratos. A sociedade europeia, o saneamento básico era extremamente precário, ou seja, muitas cidades eram extremo lixão, muito lixo espalhado pela cidade, o lixo atraiu muitos ratos. Os ratos tinham pulga e essas pulgas acabaram picando boa parte da população europeia. Agora, infectada, também chamada de peste bubônica, peste negra, mesma coisa, agora as pessoas infectadas acabaram sofrendo muito e muitas acabaram falecendo. 1/3 da população europeia morreu, cerca de 30 milhões de habitantes europeus vieram à falência por conta da peste negra. Foi uma epidemia gigantesca no continente europeu. Próximo, Guerra dos 100 Anos. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Durou cerca de uns 114 anos, mais ou menos, tá? Foi uma guerra entre principalmente a França e a Inglaterra. A Inglaterra, ela vive sobre um conjunto de ilhas, ou seja, um arquipélago, que está do ladinho da Europa terrestre. A Inglaterra, ela queria porções além das ilhas, queria porções terrestres do continente europeu e estava ameaçando também invadir terras francesas. Aí a França, peraí, aqui não. Então a França começou então a levantar um exército para batalhar contra este avanço dos ingleses sobre todo o continente europeu, pelo menos uma boa parte dele.
Isso foi a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra durou muito tempo, que nem tá, o nome já é sugestivo, durou mais de 100 anos. A guerra, ela teve ali tipo um desfecho, uma conclusão, através de uma personagem principal, que foi a Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma adolescente que tinha um contato muito forte, né, religioso, uma pessoa dedicada a Deus. Ela teve revelações divinas que ela deveria batalhar em prol do exército francês. Depois de muito preconceito da sociedade machista, Joana d'Arc foi aceita no exército da França. Joana d'Arc liderou o exército da França, que ganhou da Inglaterra. Após a guerra, esses machistas do próprio exército francês, pelo menos uma boa parte deles, acabaram capturando Joana d'Arc e entregaram Joana d'Arc para o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra, junto à Igreja Católica Inglesa, fizeram um tribunal da Santa Inquisição, ou seja, julgaram, Joana d'Arc e declararam ela como bruxa. Ela foi queimada na fogueira por conta que eles alegaram que não era possível Deus ter dado uma revelação divina a uma mulher e que esta mulher seria a líder de um exército de homens. Então julgaram Joana d'Arc como uma mentirosa, como uma herege, como uma falsa, como uma bruxa. E no século anterior, estamos no século 21, no século passado, a Igreja Católica da França reconheceu seus erros e declarou Joana d'Arc como padroeira da Igreja Católica Francesa, como uma das santas da Igreja Católica, que sim, Deus deu as revelações a Joana d'Arc, sim, ela foi uma pessoa abençoada por Deus, de acordo com a Igreja. Próximo tópico, Renascimento. O que é o Renascimento? O Renascimento, na verdade, surgiu na Grécia. Os italianos, os romanos, na verdade, os romanos pegaram essas ideias e evoluíram essas ideias. E quais foram essas ideias? O Renascimento, ele tem como princípios a ciência, a religião e a valorização do homem. Então, na ciência, o exemplo, o seu Zé passou por baixo da escada e a vida dele está muito dando errado. Viu um gato preto numa sexta-feira e a vida dele está muito dando errado. O seu Zé, ele foi atravessar para poder ir ali no Atacadão, o Açaí, eu nunca lembro qual que tem em frente do colégio. Aí ele foi atravessar a rua para poder ir lá no Atacadão e acabou sendo atropelado. Então, a sociedade medieval, o que elas diziam? Que o seu Zé cometeu um pecado muito grande e Deus tirou a vida do seu Zé. Então, o que o Renascimento é? O Renascimento é a valorização do pensamento, a valorização da razão. Será que realmente Deus tirou a vida do seu Zé? Ou será que as coisas estão dando errado na vida do seu Zé porque ele tomou atitudes erradas na vida dele? Será que o seu Zé não foi atropelado porque ele não atravessou na faixa de pedestres quando deu sinal verde para ele e vermelho para os carros? Será que ele não burlou a lei, infringiu a lei, e isso fez com que o seu Zé fosse a óbito, a falência, a morte? Será que realmente Deus tirou a vida do seu Zé? Então as pessoas começaram a pensar e começaram a achar respostas à vida com base na ciência, Então a valorização da ciência e não de superstições. Religião. O homem se tornou ateu por conta que ele estava valorizando a ciência? Claro que não. Ele vai até pegar eventos bíblicos e tentar explicar com base na ciência. Dá para poder fazer isso em tudo? Não. Mas uma parte dá sim. Um exemplo, acharam vestígios da Arca de Noé lá no norte da Europa. Então é pegar a ciência para poder explicar a fé, a religião, enfim. Então, da religião, nós temos aquele quadro que nós analisamos em sala de aula, aquele quadro onde que o homem ele está tentando tocar a Deus. Então, está Deus de um lado, estendendo a mão, estendendo o dedo,
para que o homem do outro lado tocasse em Deus. E por que essa obra de arte ela relata o Renascimento? Porque antes, durante o período medieval, para o homem chegar até Deus, primeiro ele tinha que chegar no padre. Então o homem chegava até o padre, confessava os seus pecados, este padre levava as orações deste homem até Deus. Deus respondia para o padre e o padre dava a resposta para o homem de acordo com a revelação que Deus entregou para o padre. Então sempre existia um intermediário. No Renascimento, o homem começou a pensar: será que realmente sempre o padre vai estar como intermediário da minha vida até Deus? Será que eu na minha casa ou eu em qualquer outro lugar, eu não posso colocar a minha mente, a minha oração, a minha reza, a minha prece conectada com Deus? E será que Deus ele não vai me ouvir? Será que o padre ele é tão importante quanto eu? Será que o padre é tão assim mais importante do que eu? Então o homem começou a pensar: Jesus Cristo ele não morreu por todas as pessoas? Pelo padre, por mim também? O homem começou a pensar. A religião nada mais é do que o homem tentando se conectar a Deus. E o humanismo seria os traços humanos, a valorização humana. Então toda obra de arte era o homem bombado, o homem com tanquinho, o homem de uma valorização estética quase que perfeita, praticamente com uma harmonização facial ali, sem falha alguma. Então o humanismo é a valorização do homem, tá? E o homem que eu digo, por conta que antes quem era valorizado? As organizações religiosas e os reis absolutistas. Agora o ser humano vai ser valorizado, o homem comum, o camponês, tá? O burguês, o homem da cidade, o homem do campo, ele também vai ser valorizado, não somente pessoas de uma hierarquia, de um grau assim, tipo de liderança maior, mais elevada, que vai ser valorizado. Os mecenas. O Renascimento ele vai ser também exposto em obras de arte, na literatura, na escrita de livros. A exemplo de William Shakespeare, escreveu vários livros com base nesse tema Renascimento. Ou Leonardo da Vinci, que faz parte das 4 tartarugas ninjas, Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Então Leonardo da Vinci ele fez várias obras de arte, pintou igrejas onde que a sua expressão, em algumas vezes, ela tentava colocar essa conexão do homem com Deus. Então, os mecenas, quem eram os mecenas? Eram financiadores desses artistas, desses literários. Então, os mecenas, eles financiavam os artistas que muitas vezes não tinham dinheiro. Eu preciso fazer uma obra de arte lá numa igreja em Roma, só que eu moro lá, deixa eu ver aqui, eu moro lá no interior da Itália. Para chegar em Roma é muito longe, não tem dinheiro para chegar até lá. Aí o que o mecena fazia? Ele financiava todo o deslocamento e todo o material, todo o recurso para que ele pudesse fazer a obra de arte dele. Assim o mecena, que era uma pessoa rica, também recebia ali um certo prestígio, e o mecena muitas vezes ele era valorizado. Acreditava-se que até quando fosse uma obra religiosa, Deus ia abençoar a vida do mecena, porque ele estava em parte financiando a obra de Deus. Próximo tópico, primeiros estados europeus. Então, de todos os países europeus, nós temos 4 que são os primeiros, tá? A serem formados. Lá no território que ainda não era a Espanha, existiam 4 reinos. Lá no sul da Europa, existia o reino de Granada, Navarra, Aragão e Castela. Granada, Navarra, Aragão e Castela, 4 reinos. Aí o que aconteceu? Existiu uma guerra contra os muçulmanos, contra os mouros, que estavam tentando dominar esse território ao sul da Europa. Então, todos esses reinos se uniram e conseguiram vencer esses mouros, esses muçulmanos lá do Oriente Médio, expulsando eles de lá. Um nobre guerreiro, que se destacou nesta guerra,
acabou sendo presenteado com terras a oeste, à esquerda, lá no cantinho da Europa. Este cantinho é conhecido até hoje como Portugal. Então, a formação do Estado europeu se deu através da Guerra da Reconquista, onde que ali a população do sul da Europa conseguiu vencer os muçulmanos, e o príncipe ali, o guerreiro tal de maior destaque, ganhou esse pedacinho de terra onde que ele formou Portugal. Espanha, então novamente, através da Guerra da Reconquista, já falei, existiam 4 reinos. Cada reino era responsável por 25% do território, cujo qual nós conhecemos hoje como Espanha. Só que o que aconteceu? 2 reinos decidiram casar o seu príncipe e sua princesa. Então, a fusão desses 2 reinos fizeram com que agora, neste casamento, este casal tivesse o poder de 50% do território. Então, tendo a maior parte do território, acabaram formando o território que nós conhecemos hoje como Espanha. Então, a Espanha surgiu através de um casamento, de um matrimônio. Próximo, a França. Na França, praticamente existia só um reinado muito forte, que acabou vencendo dos demais reinos menores e unificando assim o território que nós conhecemos como França, através dessas batalhas, onde que este rei maior conseguiu fazer com que os reinos menores todos obedecessem a ele. Por último, a Inglaterra. Então, na Inglaterra, nós temos aqui 2 reinos mais fortes, que é o reino dos Yorks e o reino dos Lancasters. Ambos os reinos eram representados por uma rosa. Existia a rosa vermelha e a rosa branca. Aí dá-se o nome da guerra desses 2 reinos de Guerra das Duas Rosas. Esses 2 reinos lutaram tanto que se enfraqueceram demais, a ponto de chegar reinos medianos e se interessarem por esta guerra. Então nós temos aqui o reino A, o reino B, que estavam guerreando na Guerra das Duas Rosas, se enfraqueceram e abriram espaço para que o reino C, quero participar dessa guerra aí. Aí este reino C, então, conseguiu vencer o reino A e o reino B, e o reino C se tornou o primeiro, o único, o maior rei daquilo que nós conhecemos hoje como Inglaterra. Assim se dá a formação do Estado inglês, através da Guerra das Duas Rosas, sobressaindo este reino C, superando os reinos A e B, York e os Lancasters. O reino C é o rei Tudor, reino Tudor, reino dos Tudors. Assim a gente finaliza a nossa revisão. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Um abraço, bons estudos e até mais, gente.